têm passado a semana. Espero que estejam neste dia bem dispostos para mais uma lição. Nós vamos seguir para mais uma lição, como a tia falou. Agora nós vamos entrar para a lição 125. Nós vamos continuar falando e aprendendo sobre o pecado nessa série. E nessa lição em específico, nós vamos aprender negar-se a crer nas promessas de Deus. Como assim? Não acreditar nas promessas de Deus. Nós vamos aprender o que significa isso numa passagem maravilhosa de 2 Reis, talvez uma história que seja nova para vocês, talvez vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir essa história, que ela não é tão conhecida, mas vocês vão ver que maravilhosa que é essa passagem. Espero que todos peguem a sua Bíblia e vocês possam acompanhar aqueles que já sabem ler. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. No capítulo 7, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Então, vamos todos? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aí, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, à noite, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e o esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Então nós vemos agora que essa passagem nos conta que a cidade de Samaria tinha sido sitiada. Como assim sitiada? Os sírios, eles vieram e cercaram a cidade de Samaria. Então, soldados estavam em volta daquela cidade de Samaria sem deixar ninguém sair e ninguém entrar. E a estratégia deles era que eles não pudessem sair para buscar alimento e nem água, e eles ficassem ali, só comessem o que tivessem na sua casa, dentro da cidade. Então, eles cercaram a cidade, foram providos de muito alimento, eles iam ficar lá por muitos e muitos dias. Então, os soldados sírios, eles estavam equipados para poder fazer com que o povo de Samaria ficasse fraco, que morressem todos de fome. Essa era uma estratégia de guerra para acabar com uma outra nação e tomar ali aquele lugar. E nós vemos que o rei de Samaria, ele ficou muito bravo. Ele ficou extremamente bravo quando ele viu que
a sua nação estava morrendo de fome. E ali ele fica muito bravo com o servo Eliseu, com o profeta Eliseu. E nós já estudamos em outras lições que o Senhor tinha usado a vida desse profeta e feito maravilhosas coisas, mostrado o cuidado do Senhor, feito milagres, coisas que só o Senhor poderia fazer. E o rei nesse momento fica bravo contra Eliseu. E nós vamos aprender o que aconteceu nessa história e que o rei fez se esquecer das promessas, as promessas do Senhor. Então, o que aconteceu? Se vocês pensarem o que é passar fome, o que é estar no momento e não ter comida, eu acredito que muitos de vocês nunca passaram por isso e nós agradecemos muito ao Senhor por todo o cuidado que Ele tem a cada dia com cada um de nós, né? Temos alimento na nossa mesa, mas muitas crianças em alguns lugares, famílias, passam fome extrema que acabam morrendo, não tendo nada o que comer, comendo até mesmo barro para poder fazer com que o seu estômago esteja cheio de alguma coisa. E isso é algo muito triste. E nós pensamos que ali em Samaria a comida tinha acabado, muitas pessoas estavam morrendo. E se a gente for pensar na fome, a fome é algo que a gente não consegue distrair. Ela vai estar o tempo todo ali, eu quero comer, o corpo vai estar, eu quero comer, estou com fome, estou com fome. E isso cada vez mais aumenta, não acaba enquanto a gente não vier se alimentar. Então ali naquele momento, as comidas que eram consideradas resto, cabeça de bicho, coisa que eram jogadas fora normalmente, no período normal, agora era vendido por um preço caríssimo. Os ricos podiam comprar somente. E eram alimentos ruins. E ali eles se desesperavam, eles estavam assim, atordoados, estavam perdidos no que pensar. E todo dia aquela situação, e além do mais de pensar que lá fora existia um exército grande querendo atacar esse povo. Era uma pressão muito grande. E nós vemos que eles, assim como nós, todos nós, nosso tempo, hoje, pensando que as nossas almas também passam por essa mesma situação de fome. E nós pensamos, uma pessoa que tem uma alma que está morrendo porque não conhece o Senhor da vida, e ali ela tem fome, essa alma está carente, está doente, não consegue se mover, fazer nada. Ela pensa, mas ela vai buscar o Senhor, ela vai lutar. Pois é, mas nós muitas vezes damos comidas, restos de comida para essa alma, para que ela se sinta bem, fique saciada, mas com coisas que nunca vai poder alimentar essa alma. Então muitas vezes, hoje, por exemplo, nos nossos dias, nós damos à nossa alma diversão, fazer coisas que nos faz sentir bem, né? E nós buscamos coisas que deixam a gente se sentir melhor, mais importante, buscamos riquezas, poder, inteligência, gostamos de fazer, até mesmo ser reconhecidos na internet, ter muitos likes, views e se sentir importante. E damos essas coisas para nossa alma. E será que a nossa alma, ela consegue estar forte e viva quando nós damos essas coisas a ela? Não. Assim como o povo de Samaria, as nossas almas sem o Senhor da vida, ela está morrendo. E isso é algo muito terrível, muito sério. Mas uma coisa muito ruim aconteceu, foi que quando o rei ficou muito bravo, porque ele via as crianças morrendo, ele via os adultos morrendo, ele via aquela situação horrível de falta de comida, ali as pessoas se perdendo, muitos indo, né, partindo, e ali o profeta, de vez de dar uma mensagem dura a ele fala o que o profeta do Senhor disse. Vocês lembram na leitura o que ele disse? Ele deu uma promessa de que haveria alimento na porta da cidade de Samaria e que seria vendido a um preço muito bom, muito barato, e que eles poderiam se alimentar. Mas
Mas o que foi que aconteceu? Olha lá, Eliseu ele disse: amanhã 1 medida de farinha e 2 medidas de cevada, só um ciclo. Seria vendido a um preço muito bom. Mas ali, um funcionário do rei, um ajudante do rei fiel a ele, um superintendente, vai lá e fala algo terrível. E que o rei ali está dividindo do mesmo pensamento. E fala: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Ele disse: como que a gente vai ter comida? Você acha que Deus vai abrir uma janela no céu e vai mandar comida para nós? Impossível, não há nada que Deus possa fazer. Ele insultou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele disse que o Senhor não poderia fazer. Ora, quem cria todas as coisas nessa terra, não é? Quem é que tinha livrado esse mesmo povo muitas e muitas e muitas vezes? Esse rei estava com uma memória ruim ou seu coração contaminado, não é? Mas ali, Eliseu, ele disse para ele que tu verás, mas não comerás. Respondeu isso a ele. Bem, que rei ruim, esqueceu do Senhor, esqueceu de quem que era o Senhor de Israel, esqueceu o poder que ele tem. Quantas vezes foram protegidos, cuidados, que o Senhor tinha ensinado, tanta e tanta prova da grandiosidade desse Senhor, que quando Ele promete, Ele cumpre, que Ele é fiel e Ele só faz coisas maravilhosas e boas. Será que nós não duvidamos? Não duvidamos das coisas que ouvimos? Quando ouvimos na escola da manhã que o Senhor Jesus pode perdoar os seus pecados, perdoar os meus pecados, que Cristo é o poder, Ele tem o poder da vida, e quando Ele nos promete que haverá um reino celestial, majestoso, de alegria eterna, junto com Ele, será que nós duvidamos ou não achamos que isso é verdadeiro? Será que nós nem prestamos tanta atenção assim? Então ali, um alimento foi desprezado. Eliseu tinha mandado a notícia do grandioso Senhor, que haveria alimento. Eles tinham que estar felizes. O rei deveria ter convocado todo mundo e celebrar, se alegrar, fazer uma oferta ao Senhor e falar: olha, o Senhor nos respondeu, vai haver, gente, alimento. Mas ele fechou a sua face e colocou a culpa no Senhor de tudo aquilo e não acreditou nas promessas. E nós vemos que o Senhor, o que aconteceu? Nós vemos que ali os soldados estavam acampados ali, estavam em tendas. E aqueles soldados da Síria tinham muita arma, muita roupa, tudo que eles precisassem para ficar ali durante muito tempo eles tinham. Mas o que aconteceu? Quando veio chegar a noite, chegou aquela hora que todos estavam no escuro, eles ouviram barulhos de guerra, de soldados, cavalos, carros, e ali eles temeram, ficaram com grande medo. E eles falaram: nossa, nós vamos perder agora, vamos ser pegos de surpresa e vamos morrer. E o que eles fizeram? Fugiram à noite. Você acha que eles iriam lutar? Eles nem estavam esperando guerra. Vocês lembram que a estratégia de guerra era acabar com o povo de Samaria com fome, deixando eles morrerem bem fracos? Pois é, isso foi o agir do Senhor, o cuidado do Senhor. E nisso nós vemos que haviam 4 homens leprosos. E eles tinham uma doença que eles não podiam ficar dentro da cidade de Samaria, porque é uma doença contagiosa. A lepra, eles podiam passar para outras pessoas, e aquilo era algo muito cuidado, terrível. Então eles eram mandados para fora da cidade e iriam morrer nessa situação, sim. E nisso eles sabiam dessa situação, sabiam também que a cidade de Samaria, todos estavam morrendo, muitos estavam morrendo, e todos estavam passando por uma situação difícil. E ali eles conversam falando: nossa, se a gente for buscar comida em Samaria, pedir para que eles joguem qualquer coisa,
Eles não vão ter, eles estão morrendo de fome. Se a gente ficar aqui também, a gente também vai morrer. Mas a gente tem uma chance. Nós podemos ir até aqueles homens da Síria, aqueles soldados, e pedir para que eles tenham misericórdia da gente e dê qualquer coisa. E se eles resolverem nos matar, morreremos. Então, a gente vê que eles foram até lá e eles descobriram o quê? Descobriram que ali naquelas tendas não haviam mais soldados e que tinha muita comida, fartura de tudo. E eles carregavam as coisas, viram que os soldados fugiram, viram que não tinha mais ninguém e eles carregaram as coisas que eles pegaram, se alimentaram, mas quando ficou muito tarde, eles lembraram: nós pegamos tudo somente para nós. Você acha que o Senhor vai deixar isso assim, barato? Será que nós nos lembramos dos outros? Nós só pensamos em nós? Aí eles falaram: não, nós, antes que o dia amanheça e todos percebam o que nós fizemos, nós vamos lá anunciar que isso aconteceu, que nós achamos, e vamos falar ao rei que há comida, que há aqui, como a gente acabar com esse mal. E nós vemos que eles foram, e eles foram muito espertos, eles foram muito sábios, não é? E assim é para aqueles que reconhecem que o nosso estado é muito ruim sem Cristo. Aqueles que conhecem a Cristo, eles não vão guardar para si, eles querem contar aos outros. Sabe que esse bem é o bem mais precioso e que pelo amor ao outro, para que o outro viva, nós precisamos levar esse alimento e nós não guardamos, não é? Às vezes nós pensamos que as pessoas, quando elas descobrem uma mina de ouro, o que realmente elas fazem? Elas não querem que ninguém descubra o caminho dessa mina. Elas vão à noite, se ninguém perceber, e vão retirar. Não querem contratar qualquer pessoa para mexer ali, para que possam roubar, ou falar para todo mundo: olha, tem uma mina de tesouro ali. Mas você vê que com Cristo é diferente. É uma bênção sem fim e que todos podem ouvir. E esses leprosos, eles queriam que todos da cidade de Samaria pudessem ser alimentados. E assim eles anunciaram. E o rei, ali muito bravo, o rei estava muito bravo ainda, mas quando ele recebe a notícia, ele manda mensageiros para ir lá ver se isso é verdade. E aí eles chegam lá e o que eles veem? Que realmente tudo aquilo era verdade. Que existia sim muito alimento e provisão. Quantas coisas eles perderam durante esse tempo, não é? Duvidando. E ali eles saem, carregam os mantimentos e levam para a cidade de Samaria. Isso foi muito maravilhoso da parte do Senhor. Mais uma vez o Senhor mostrando a sua bondade. Mais uma vez Ele mostra a nós a bondade dEle através dessa lição. E nós vamos todos os dias experimentar do cuidado do Senhor. Será que nós realmente somos gratos a Ele por tudo que Ele nos dá? E muito mais pelas lições da sua santa palavra que podemos aprender sobre o seu Filho que nos perdoa e que nos deixa a nossa alma viva para a eternidade. Isso é algo precioso. Mas nós lemos também na lição, não sei se vocês lembram, sobre um homem que estava com o rei. Vocês lembram quem era? E vocês lembram que ele falou: eba, Eliseu falou que vai ter comida. Não foi isso que ele disse. Ele disse algo terrível, ele não creu nas promessas do Senhor. Ele duvidou. E o que aconteceu com esse homem? O que vocês podem imaginar que tenha acontecido com ele? Tristemente, vocês lembram que o profeta tinha dito a ele: tu verás, mas não comerás. Então, ali, quando o povo saiu para buscar alimento, você acha que esse povo saiu caminhando em fila ou saíram correndo para comprar comida? Exatamente. E esse homem tinha sido enviado pelo rei para ir lá ver todas essas coisas. E ele foi pisoteado e morreu.
Ele não pôde se alimentar. Ele viu que havia comida e que a promessa do Senhor tinha sido cumprida. E a grande fome da alma desse homem não pôde ser saciada. A alma dele morreu com fome. E isso é algo muito sério. E nos faz lembrar que se o nosso coração faz pouco caso da palavra do Senhor, das suas promessas, isso é algo muito triste. Porque se partirmos dessa terra e não acreditarmos em que Ele é e o seu poder e buscarmos a Ele, um dia todos nós iremos partir. Todos nós iremos. E nós veremos o poder desse Senhor quando partirmos. Veremos que Ele é grande e majestoso. E não poderemos ter nada de bom que Ele prometeu. Que possamos pensar de forma séria e realmente buscar o nosso Senhor, que é tão bondoso. Que vocês também possam agora pensar nesse hino que fala que nós não devemos duvidar do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.